Olá, sejam todos bem-vindos. Então a gente vai dar continuidade ao nosso assunto com a aula 2 e dessa vez o conteúdo vai ser sobre escalas termométricas, certo? Os conteúdos que vão ser abordados nessa segunda aula vão ser a definição, né? O que são escalas termométricas, né? E os tipos de escalas que existem, né? As escalas Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, antes de tudo, a gente vai iniciar entendendo o que é temperatura, né? Então, a gente tem aqui a definição de temperatura para a gente entender bem. A temperatura é uma grandeza macroscópica relacionada ao grau de agitação das moléculas de um corpo, né? Então a variação, a temperatura é isso, né? Ela é provocada, né? Ela está relacionada com o grau de agitação das moléculas que constituem um determinado material, né? Uma determinada substância, seja ela sólida, líquida ou gasosa, enfim. Então, essa é a definição de temperatura. Trata-se de uma grandeza microscópica, ou seja, as propriedades que definem a temperatura, né, já por estar relacionada com o nível de agitação das moléculas de um corpo, né, ela é caracterizada por uma grandeza microscópica, né? Esse efeito de agitação das moléculas não é observável, por isso que se constitui como uma grandeza microscópica, certo? O instrumento utilizado para medir a temperatura é o termômetro, né? Calibrado de acordo com as diversas escalas de medição de temperatura que existem, né? Mas o que são essas escalas termométricas? É como se fossem unidades de medida para quantificar a temperatura, para calcular, para medir a temperatura. Então, a gente sabe que existem grandezas, né? E existem grandezas que representam uma determinada propriedade física, e existem as unidades de medida que são utilizadas para medir essas grandezas. Então, a gente entende essas escalas termométricas como unidades de medida para medir a temperatura. Então a gente entende dessa forma. E essas escalas termométricas, claro que existem várias, mas a mais comum são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, sendo a última, né, utilizadas mais em pesquisas científicas. Depois a gente vai ver que é a unidade, a escala padrão, digamos assim, pelo sistema internacional. Mas enfim, vamos lá. O que é a escala Celsius? A escala Celsius, né, ela apresenta 100 intervalos entre os pontos de fusão e ebulição, né? A escala em graus centígrados, como é chamada, como ela é conhecida. Então, ela apresenta 100 intervalos entre os pontos de fusão e o ponto de ebulição, né? Que são os pontos de referência, né, adotado para calcular essas escalas aí, certo? O ponto de fusão da água é marcado em 0 grau e o ponto de ebulição em 100 graus Celsius, né? E esses valores são utilizados até os dias atuais. Essa é a escala termométrica utilizada não só no Brasil, mas em quase todos os países do mundo. São poucos os países que não utilizam a escala Celsius, né? Então ela é mais utilizada, certo? Por ser mais intuitiva também, né? Tá entre 0 e 100, então bem bastante utilizada, inclusive a escala utilizada aqui no nosso país. A escala Fahrenheit, né? Acontece de forma diferente. A semelhança com a escala Kelvin é que ela também adota como referência o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água, né? Só que a diferença é que o ponto de fusão é marcado em 32, acontece em 32 graus Celsius, e o ponto de ebulição acontece em 212 graus, né, Fahrenheit, certo? Então, 32 graus Fahrenheit, ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit, certo? Então, esses são os pontos de referência, né? Ela foi desenvolvida pelo físico e engenheiro Gabriel Fahrenheit, né, em 1724, né, após os conhecimentos, os seus avanços na construção do termômetro de mercúrio, né? Então,
além disso, deixa eu ver aqui, outra informação que a gente tem aqui no terceiro ponto, é que são 180 intervalos entre as temperaturas de 312, 32 e 212, né? Então, ao contrário da escala Celsius, que existem 100 intervalos entre esses pontos de fusão e ebulição, que são os pontos de referência, na escala Fahrenheit existem 180 intervalos, né? Por isso ela não é considerada centígrada, como a escala Celsius. E por último nós temos a escala Kelvin, né? A escala Kelvin foi proposta pelo físico e engenheiro irlandês William Thomson, né? Que também na época era conhecido como Lord Kelvin pela posição que ele assumia, né? no seu país, né? Então, o que ele pensou, né? Ele achou que era necessário uma escala termométrica que pudesse atribuir a um material uma total ausência de movimentação de suas partículas, ou seja, deveria existir uma grande, já que a temperatura ela está relacionada com o grau de agitação das partículas, deveria existir uma escala que representasse o zero, indicando o acontecimento onde não existe agitação de molécula. O zero absoluto seria isso, onde esse nível de agitação das moléculas é zero, né? Iniciando a partir daí a contagem da temperatura. Esse foi o raciocínio dele, né? Então esse estado de ausência de agitação de moléculas é o que ele chama de zero absoluto. Também ele adota como referência o ponto de fusão da água, né? E o ponto de ebulição, né? 273 e 373 são os marcos para o ponto de ebulição da água. Então, essa escala Kelvin é a escala termométrica adotada pelo Sistema Internacional de Unidades, né? Para necessidades científicas, pesquisas científicas, é o tipo de escala utilizada, o tipo de escala adotada, certo? E a gente tem aqui, ó, como converter escalas termométricas, né? Então, a gente tem aqui uma comparação entre essas escalas, né? A gente tem aqui, né, nessa representação do termômetro os três tipos de escalas: escala Fahrenheit, Celsius e Kelvin, né? Alinhadas uma com a outra nesses termômetros que a gente indica. Em cima a gente tem os pontos de ebulição da água, e aqui embaixo, né, nessa linha inferior, a gente tem os pontos de ebulição, né? E nessa linha do meio a gente tem a equivalência entre cada uma dessas temperaturas pelo zero absoluto, né? Quer dizer, a do meio está indicando o ponto de fusão, na verdade, né? Que para a escala Kelvin é 273, para Celsius é 0 graus Celsius e para Fahrenheit é 32. Na de cima é o ponto de ebulição, 212 para Fahrenheit, 100 graus Celsius e 273 Kelvin, e o zero absoluto, né, que é 0 grau Kelvin, claro, né? E em escala, né, em escala Celsius equivale a menos 273 graus, e em escala Fahrenheit equivale a menos 459 graus Fahrenheit. Então, a gente tem essas duas representações aí. A primeira indica a expressão para converter uma temperatura em grau Kelvin para uma temperatura em grau Celsius para temperatura em grau Kelvin. Então, uma temperatura em grau Kelvin equivale à temperatura em grau Kelvin mais 273, né? E aí na de baixo a gente tem como converter a temperatura em grau Kelvin em graus Celsius. Basta isolar a temperatura em graus Celsius, certo? Essa daqui é a expressão para converter escalas termométricas de Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. Então, nessa representação a gente tem as duas unidades, as duas escalas, os dois tipos de temperatura Celsius e temperatura Kelvin. Então, basta a gente isolar uma delas para isolar convenientemente de acordo com o nosso objetivo. E a escala Fahrenheit, né? A escala Kelvin Fahrenheit, a relação entre as escalas termométricas Kelvin e Fahrenheit. Então, a gente observa aí os dois valores atribuídos para cada uma delas. Essa é a relação entre essas duas escalas, e convenientemente a gente isola uma ou outra dependendo do que a gente pretende encontrar, certo?
E aqui a gente tem um exercício para fixar, né, esse conteúdo, certo? Então, a gente tem aqui, ó. Se na escala Celsius houver uma variação de temperatura de 20 graus, então qual será a variação correspondente à escala Kelvin? No item A e B na escala Fahrenheit. Então, a gente vai resolver aqui o exemplo A e o item B eu deixo a critério dos ouvintes, dos alunos resolverem em casa. Então, como é que acontece, né? Então, houve uma variação de temperatura de 20 graus na escala Celsius. Então, essa variação é equivalente a quantos graus na escala Fahrenheit? Então, o que a gente faz? A gente tem aqui a representação de uma temperatura que variou nesse lado esquerdo aqui, no termômetro em graus Celsius. A gente tem uma variação de temperatura de 20 graus. E do lado direito a gente tem uma variação de ΔT que a gente não sabe, mas é o valor que a gente vai encontrar, né, para graus Fahrenheit. O que a gente faz? Então a gente vai dividir a variação da temperatura em graus Celsius pela diferença entre os pontos de fusão e ebulição, né? Então ΔC sobre 100 menos 0, que é o ponto de fusão e ebulição. Obviamente, essa razão deve ser igual à variação de temperatura em graus Fahrenheit, que é o ΔT que a gente quer achar, dividido pelo ponto de fusão menos o ponto de ebulição. Quer dizer, dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão da água em graus Fahrenheit, né? Obviamente, essa razão devem ser iguais. Então é isso que a gente faz, a gente iguala essas duas razões. Então o ponto de fusão é 300, o ponto de ebulição da água em escala Fahrenheit é 273 e o ponto de, quer dizer, em escala Kelvin, na verdade. Em escala Kelvin é 273 e o ponto de fusão da água em escala Kelvin é 273. Pessoal, eu peço perdão, na verdade eu disse Fahrenheit, mas é Kelvin. É o item A aqui que a gente quer resolver, Kelvin. Então, vamos lá. Certo, então, essa diferença de temperatura é de menos 100 em ambos os denominadores, certo? 100 menos 0 é 100, 373 menos 273 é 100 também. Então, a gente tem delta, a variação de temperatura em graus Celsius dividido para 100, igual a ΔT sobre 100. Então, isso implica em ΔC, ΔθC, que é a variação da temperatura em graus Celsius, e a variação ΔT da temperatura em grau Kelvin. Como ΔθC é 20 graus, então a gente conclui que ΔT é 20 graus Kelvin, ou seja, 20 graus de temperatura Kelvin. Esse é o resultado que a gente quer encontrar. Pessoal, então essa foi a aula de hoje, né? Então eu espero que vocês tenham entendido, compreendido melhor o assunto e obrigado pela atenção.